Alô, vamos dar prosseguimento ao estudo do livro No Roteiro de Jesus, Chico Xavier, com o espírito Humberto de Campos, pseudônimo Irmão X. Vamos hoje para mais um capítulo que sempre é empolgante, porque é Jesus ensinando a gente o tempo todo através da conversa dele, das brincadeiras que ele faz, e de uma certa forma, vai tocando também, né, o coração de uma opção de gente que vai mexendo com a nossa consciência também. É uma coisa séria. Jesus dá uma palavrinha e pronto. Vamos lá, roda a vinheta. Vamos hoje, então, falar sobre o capítulo chamado O Candidato Intelectual. Temos, então, aqui o roteiro de Jesus, trazendo aqui as informações de vários momentos de Jesus na Terra. 4 partes do livro, em 4 situações que Jesus esteve conosco. Hoje, a primeira parte, o segundo capítulo, todos ligados ainda ao início de Jesus na Terra. Começando desde bebezinho, como nós vimos na história de Simeão, que Jesus já estava ali, né, fazendo uma porção de tripulia. Você vê que Jesus não estava brincando, não, né? Ele não brincava mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o candidato intelectual. Esse é do livro Contos e Apólogos, o capítulo 2. Conta-se que Jesus, depois de infrutíferos entendimentos com os doutores da lei em Jerusalém, acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino. É a capacidade intelectual dele, né? Fazia parte daquilo que ele achava que podia se candidatar. Era uma pessoa muito estudiosa, e aí o mestre recebeu cordialmente, e em seguida, as interpretações do futuro aprendiz passou a explicar os objetivos do empreendimento. O evangelho seria a luz das nações a consolidar à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Né? A renúncia e o devotamento dos discípulos estavam presentes na busca que Jesus estava fazendo de consolidação do evangelho. Ele ensinaria aos homens a retribuição do bem com o mal, o perdão infinito com a infinita esperança. E também trabalhou junto dos homens a eternidade celeste e mostrou que a eternidade resplenderia para todos. Judeus, gentios, todos iam se converter em irmãos, filhos do mesmo Pai. E o candidato inteligente, se achando conhecedor de tudo, fixou em Jesus os olhos muito espertos e começou a indagar. A que escola filosófica obedeceremos? Jesus respondeu, às escolas do céu. Isso, ele está sendo sempre muito complacente, né? A forma como ele responde é muito pacífica, ele sabe que até onde aquele candidato pode chegar, e não estava muito preocupado em combater, em se desculpar, não. Mas ele continuou perguntando: quem nos presidirá a organização? Jesus disse: nosso Pai Celestial. Em que bases aceitaremos a dominação política dos romanos?
Ele não teve dúvida no respeito e do auxílio mútuos. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? De novo, nosso mestre, desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. O rapaz já estava indignado com aquilo. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? O direito de servir sem exigências. O rapaz arregalou os olhos aflitos e prosseguiu indagando. Em que consistirá, desse modo, o salário do discípulo? Na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados num grande partido? Seremos, em todos os lugares, uma assembleia de trabalhadores atentos à vontade divina. O programa permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde a voz imediata de comando? Na consciência. E os olhos mantenedores do movimento? Situação em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Acima de tudo, com o Pai. E na estrada comum, com as nossas próprias forças. Quem reterá a melhor posição no ministério? Aquele que mais servir. Nesse momento, o candidato com sua cabeça estava desorientado, porque não estava entendendo bem a partir do momento em que ele estava naquele movimento todo que nós já conhecemos de Jerusalém, né? Aqueles papas todos lá dos templos, né? Querendo mandar, trazendo comandos. E aí Jesus diz que quem vai comandar é a nossa consciência. Quem vai ganhar é aquele que vai servir mais. Qual era o pagamento? O pagamento da felicidade. Ele não gostou muito dessas coisas e continuou perguntando. Que objetivo fundamental será o nosso? E Jesus, em nenhum momento se irritando, continua respondendo: o mundo regenerado, enobrecido e feliz. Quanto tempo gastaremos? O tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para o início da obra? Dos que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Mas não teremos recursos de constranger os seguidores à colaboração ativa? No reino divino não há violência. Quantos filósofos, sacerdotes e políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa e a qualidade permanece acima do número. A missão abrangerá quantos países? Todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? Todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levantam as construções de comércio? Aqui em Jerusalém? Agora Jesus responde de uma forma que até nós mesmo, se ouvíssemos, iríamos entender o nosso candidato. No coração dos aprendizes. Vejam bem, ele ainda está pensando no templo de pedra e Jesus está pensando em movimentos de irmãos, em movimentos fraternos, colocando todos como irmãos, escravos, senhores. Ninguém não precisa de título. Ele fala que os títulos daqui não vai fazer diferença nenhuma. Ninguém tem título, tem trabalho, tem esforço. Os livros de apontamento estão prontos? Sim. Quais são? Nossas vidas. Prestem atenção que ensinamento Jesus está trazendo para esse jovem, que se achava inteligentíssimo, que era um daqueles intelectos da época de Jerusalém que estavam dentro do templo. Inteligente. Falava o tempo todo, dizendo que já estava quase que falando com Deus. O talentoso adventício continuou a indagar.
Mas Jesus silenciou, sorridente e calmo. O Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou: busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galiléia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam de cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir por amor, sem perguntar. Olha como Jesus teve a capacidade de entender e de chegar até o ponto que viu que o candidato não estava pronto. E foi para junto dos pobres, para junto daqueles humildes pescadores, que tinham no coração muito mais sede de ajudar do que aqueles intelectuais. Essa é uma história que pode realmente se traduzir na nossa consciência. Porque quantos de nós queremos títulos? Quantos de nós queremos o trabalho só remunerado? E o que Jesus disse para ele? Quando ele perguntou o quanto nós vamos ganhar? Qual é a melhor posição? Quanto tempo gastaremos? Olha a preocupação dele. Quem é que vai comandar? Estaremos juntos, uma irmandade? Não há um comando? Não há cofres para se colocar dinheiro, porque não vai haver dinheiro. Vai haver alegria, vai haver trabalho, vai haver esforço. Cada um na sua consciência. Olha só como o nosso posicionamento ainda é muito material. Se algum de vocês procurasse Jesus e ele falasse do trabalho que ele falou para esse candidato, quem ficaria ao lado dele trabalhando? Vamos examinar nossa consciência e ver quem é que realmente ficaria trabalhando numa condição dessa, a condição de praticar apenas a bondade, que seria o salário. Os ensinamentos que nós já tínhamos na consciência seria o programa. Com quem iríamos contar de imediato? Com o Pai Celestial. E qual era o objetivo? Regenerar o mundo. Transformar o mundo e torná-lo enobrecido, feliz. Esse é o programa de Jesus. E você? Qual é o seu programa de vida? É buscar a regeneração interna? É buscar esse enobrecimento e achar a felicidade? Porque se for isso, você já tem todo o programa na mão. Basta acompanhar os ensinamentos do mestre. Ele vai te dar todo o roteiro para chegar a esse processo. Viram que um pequeno diálogo, como ele conseguia levar o ensinamento? Diálogo pequeno. Mas mexeu com a consciência de muita gente. É isso que ele queria, mexer com a consciência. Trazer à tona uma lucidez para nós começarmos a buscar caminhos melhores. Em vez de ficarmos presos a Mamon, ver um caminho que também possa ser levado para a observação de Deus na nossa vida. Tá certo? Nós estamos no mundo de matéria. Precisamos nos alimentar, nos vestir, ter uma casa para morar, um teto, por conta das questões da natureza. Mas por que a esnobação? Por que
confrontarmos aquele que não tem com aquilo que você tem? Seria necessário isso? Vamos indagar nossa consciência o quanto nós acusamos o outro porque ele é diferente da gente. Nós chamaríamos os nossos irmãos todos para trabalhar conosco, como Jesus pretende fazer o tempo todo? Por isso foi buscar os pescadores, que estavam ali prontos para ceder o coração deles para buscar a amorosidade, a alegria e poderem ser felizes. Pensem nisso. Você quer ser feliz? Já tem o roteiro na mão. Escute de novo toda a conversa que Jesus teve com esse candidato intelectual. Ah, você tem faculdade? Também tem intelecto cultural? É, pois é. Mas para ajudar Jesus, para seguir Jesus, não precisa disso. É claro que você precisa disso para viver na matéria, porque tem que ter uma profissão, tem que ter uma habilidade. Mas para seguir Jesus não precisa. E nós estamos aqui mostrando que tudo que ele ensinou já está à nossa disposição. Nossa disposição está todo o instrumento para chegarmos a essa felicidade e a esse processo de regeneração. Fiquem bem.